O Dia Nacional do Livro Infantil foi comemorado em 18 de abril. A data foi escolhida porque é o dia de nascimento do escritor Monteiro Lobato, um dos grandes nomes da literatura infanto-juvenil brasileira. Hoje em dia, com a valorização e a redescoberta da importância de se incentivar a leitura desde cedo, os títulos voltados para crianças se multiplicaram. E quem está aqui conosco para falar sobre o universo da literatura infantil é a escritora e jornalista Simone Cavalcante. Como escritora, como é que você vê a importância, né, de se estimular crianças? O incentivo à leitura, ele começa ainda na barriga, né? As mães, quando estão grávidas, então, elas bem podem... mais cedo, É né? bem mais cedo, elas podem ler para os filhos. Tem até uma escritora colombiana, que é a Yolanda Reis, que ela fala que os acalantos, as cantigas de Niná, elas são uma espécie de livro sem palavras, né? Então já começa nessa oralidade, que é a carga cultural desse pai, dessa mãe, né? Que todos nós temos, independente do nível de educação, todo mundo tem essa carga cultural, principalmente de oralidade, e que você passa para a criança de pequenininho. Então já começa aí o estímulo, na cantiga, né? No niná, no ler um livro mesmo para a criança ainda na barriga. E quando ela nasce também, do contato dela poder pegar no livro, não se preocupar da criança, às vezes, porque muito pequenininha, às vezes quer rasgar o livro, né? Vira de cabeça para baixo, morde. Não se preocupar com isso. O importante é interagir, né? Porque o tato faz parte da construção, né? Leitura. Se você não permite que a criança tenha esse contato e cria um afastamento, né? Às vezes de só você ler para ela e ela não ter esse toque, ela não vai desenvolver, porque aí a leitura é uma sinestesia, né? Envolve vários sentidos, né? Então a criança tem que pegar no livro. Nesse sentido, a contação de histórias é importantíssima, né, Simone? Isso, a oralidade, né? É muito importante. Agora, é preciso também lembrar que só a contação de história ela é insuficiente, né? Você pode contar para despertar, principalmente nas criancinhas que ainda não têm aquisição leitora, né? Elas não têm ainda um letramento de entender as palavras. Aí você conta, mas sabendo que ela precisa tocar no livro, ela precisa ler as imagens, porque as crianças pequenininhas, por isso que se trabalha muito com livros sem texto, livro de imagens, né? Ou então livros com pouco texto e letras maiores, né? Porque aí a criança está lendo, aquilo é um processo de leitura também, a ilustração, o contato, você ficar perguntando o que é que você está vendo, né? Que cor é essa? Estimulando, né? Que ela vá aguçando a percepção daquela ilustração e tudo. Aquilo é leitura também. Às vezes as pessoas não têm noção e os educadores têm dificuldade às vezes de lidar com o livro de imagem, por isso, né? Porque sente a necessidade do texto, mas a ilustração também ela contém o textual, se você puder trazer, né, essa narrativa da ilustração. Ou seja, quanto menor a criança, mais lúdico tem que ser esse livro, né? Mais colorido, enfim, tem que trabalhar, o escritor tem que pensar muito nesse visual também, como você fez em alguns dos seus livros, né, Simone? Isso. Você pensou muito nessa questão visual, né? Além do texto, da história, que é importante também, né? É importante ter ilustrações coloridas. Eu penso assim que há um tempo atrás eu não tinha muito essa noção, mas o livro para colorir ele não é legal. O importante é que o autor lhe ofereça e o ilustrador ele já ofereça uma proposição para a criança, né? Pode ser um livro que seja preto e branco, mas não um livro para colorir, entendeu? Então um livro infantil ele tem que ser um livro já com uma proposta visual, de uma narrativa textual, entendeu? Que a criança, a partir dela, ela possa explorar os significados, o que é que ela entendeu, de repente ela pode expressar aquilo num desenho, ela pode expressar aquilo numa conversa, na sala de aula, numa roda de leitura. Então, deixar a criança livre para ela depois imaginar que cenário é esse que ela está lendo, né? Porque é isso que acontece na cabeça de cada um, cada leitor. Você lê um livro, mesmo que tenha uma proposta ali visual, de cores, né? Paleta de cores e tudo, mas cada leitor vai processar em cores diferentes um do outro, né? Então, permitir, qualquer mediador de leitura, permitir essa liberdade, né? Para a criança e para o adolescente, deles poderem expressar o que é que eles estão vendo, né? E criticar também o que é que eles estão compreendendo daquela leitura, né? Isso é importantíssimo. Agora, você acha, Simone, que o excesso de tecnologia, né? As crianças hoje em dia têm muito acesso ao tablet, né? Muitas já têm celular, inclusive, né? As maiores, né? Muitos pais já dão celular, né? A criança entrou na escola, o pai já dá o celular. Você acha que isso tem afastado, de certa forma, as crianças desse contato com os livros?
Não, eu não acredito, eu não ponho a culpa na mídia, não. Acho que todos os suportes, eles são bem-vindos. Inclusive, até para a própria literatura, a tecnologia ela é favorável, né? Porque quando você tem um e-book cheio de efeitos sonoros, que a criança pode manusear, né? E interagir com aquela tecnologia, isso está sendo favorável para a literatura. Eu não acredito que o problema está aí. Eu vejo, assim, que o problema reúne vários atores, né? Desde a convivência em casa, que muitas vezes são lares e que as pessoas não tiveram a educação para a leitura, então não estimulam, então são lares pobres de livros, né? Os livros não estão espalhados nos cômodos da casa, a criança também não tem acesso a espaços de leitura, não visita uma livraria, não visita uma biblioteca, aí às vezes chega na escola, a escola também é pobre de recursos e não tem, né, uma sala de leitura ou um espaço de leitura que a criança possa partilhar com as outras, né, de leituras. Então, são vários os atores envolvidos aí, porque às vezes quer colocar a culpa na escola, no educador, e eu sempre defendo o educador, porque a culpa não é do educador. O papel da leitura não é somente dele, entendeu? Ele também é partícipe, é responsável pelo processo, mas isso envolve mais de um ator. E os pais são muito importantes nisso. Fundamentais, né? Por isso que eu falei aquilo, né? Desde a época da barriga, a criança já tem percepção, a criança não é uma tábua rasa. Então, o bebezinho, ele já tem os sentidos dele aguçado, entendeu? Então, essa coisa da leitura, ela parte de um conjunto de fatores, de políticas públicas também. Então, são vários atores envolvidos. Se a gente buscar um só para crucificar, a gente não vai estar resolvendo o problema, entendeu? Parabéns, tá bom? Obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo espaço de Volte poder falar sempre, um tá tema bom? que eu sou apaixonada, né? Sem dúvida, a gente percebe, sem dúvida nenhuma. Obrigada, tá, Simone? Obrigada. Volte sempre. E o Escola Viva desta semana vai ficando por aqui. Em nosso site você confere esta edição e os programas anteriores também. Muito obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.